Capítulo 22 Associações e julgamentos. A memória é uma poderosa ferramenta que pode agir contra ou a nosso favor. Deus ensinou aos filhos de Israel métodos para estimularem a memória. Por exemplo, deveriam ajuntar um montão de pedras em determinados lugares. Quando os filhos perguntassem por que aquelas pedras estavam ali, os pais deveriam contar a história da libertação de Deus. Finalmente, para cada vez que os filhos olhassem para aquele monte de pedras, eles pensariam na habilidade de Deus em libertar. Resumindo, ele lhes ensinou a fazer a associação, ligar uma coisa à outra. Embora a associação possa ser uma boa ferramenta para o bem, também pode trabalhar contra nós. Tendemos a associar certas palavras, eventos e até os mesmos tipos de comportamento com experiências do passado. Isso é uma forma de estereotipar. Por causa das associações que fazemos, tendemos a estereotipar os outros com base em seu discurso, cor da pele, posição de autoridade ou em quaisquer dos inúmeros fatores. Antes de alcançarmos a idade escolar, quando ainda somos bem jovens, nós criamos um labirinto complexo por onde julgamos o mundo que nos rodeia nos anos que virão. Podemos desconfiar grandemente de alguém e nunca compreender que se trata apenas de um caso de associação. Se alguém no passado violou nossa confiança e tinha uma característica em particular, então, quando conhecemos outra pessoa com a mesma característica, possivelmente teremos dificuldades em confiar nela, sem sabermos realmente por quê. Isso é uma forma de julgamento subconsciente. O amor não julga antecipadamente, mas permite que o caráter das pessoas surja. Embora não nos dê a ingenuidade de confiar em todo mundo, não retém desconfianças baseadas em associações. Quando nos relacionamos com alguém de forma que viole os princípios do amor, precisamos lidar com os assuntos escondidos em nosso coração. Mesmo se houver 9 entre 10 pessoas com a característica em comum de se aproveitar de nós, isso não nos dá o direito de julgar a 10ª. Você pode ser sábio sem julgar. Em Provérbios 12, 26, na Nova Versão Internacional, diz: o homem honesto é cauteloso em suas amizades. É sábio ser cuidadoso com os relacionamentos. No entanto, jamais deveríamos permitir que o cuidado se transforme em julgamento. É saudável reconhecermos que as pessoas com um padrão comportamental em particular tendem a fazer certas coisas em determinadas situações. Ainda assim, nunca devemos julgar que farão determinada coisa. Podemos observar ou compreender que, de acordo com seu retrospecto, não podemos confiar nelas em determinadas áreas. No entanto, não podemos julgar dizendo que, por causa de determinado padrão de comportamento, elas farão uma determinada coisa, ou porque outras pessoas parecidas com elas fazem algo, elas também o farão. Há um antigo provérbio que diz: a cautela é a mãe da segurança. Parece que em nossa incapacidade de caminhar em igualdade, tendemos a ir de um extremo ao outro. Ou não confiamos em ninguém, ou confiamos em todo mundo. Provérbios também diz: a sabedoria do homem prudente é discernir seus caminhos, mas a insensatez dos tolos é enganosa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Provérbios 14, versículos 8 e 16. É sábio não se aventurar na confiança além do que sabemos sobre uma pessoa. No entanto, é maldade manter alguém sob suspeita sem razão. Se estivermos andando numa rua escura e virmos um grupo de jovens subindo a rua, todos de cabeças raspadas e com cabelos tipo punk, correntes penduradas nas roupas e braços cobertos de tatuagem, seria melhor acharmos um outro caminho. Mas não temos nenhuma razão para dizer que esses jovens são gente violenta. A Bíblia Viva, em Provérbios 27:12, diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Mesmo quando seu retrospecto diz que alguém não deveria ser confiável em determinada área, ainda não sabemos se está sendo honesto desta vez. Nós não nos recusamos a confiar nele por causa de um passado que prova que ele ainda é desonesto atualmente. No entanto, temos o direito de nos recusar a fazer negócios com ele, pois seu passado nos faz sentir desconfortáveis com relação à confiança.
Seu passado diz que é provável que ele não seja confiável hoje. A sabedoria nos dá a liberdade de tomar atitudes apropriadas, sem termos de julgar. Considere a associação antes de julgar. Associações tornam-se julgamentos no momento em que dizemos isso é igual àquilo. Não importam as semelhanças, o passado não é necessariamente igual ao futuro. Não podemos julgar alguém com base nas ações de uma outra pessoa. Quando pessoas chegam à minha igreja, vindas de igrejas problemáticas, sempre lhes peço: não me castigue pelo que as pessoas do seu passado fizeram. Dê-me o benefício da dúvida até que eu tenha lhe dado uma razão para agir ao contrário. Quando permitimos que as associações dominem nossas emoções, damos o controle de nossa vida àquelas pessoas do passado que nos magoaram. Estamos, através de nossos julgamentos atuais, permitindo que suas ações determinem nossa futura felicidade. Quando as coisas parecem semelhantes, é sempre seguro fazer algumas perguntas. Se perguntas não forem permitidas, então a prudência indica que não é uma área na qual possamos confiar, por ainda não sabermos por quê. Quando alguém faz alguma coisa que provoca suspeitas do passado, devemos recusar-nos a fazer julgamento. Francis Bacon, um filósofo britânico, ensaísta e estadista no final do século XVI e início do século XVII, disse: "Não há nada que faça um homem suspeitar mais do que conhecer pouco. Portanto, os homens deveriam remediar suas suspeitas, procurando conhecer mais e não as manter abafadas." E informação é a chave para vencer as suspeitas. Se tivermos medo de reunir as informações, então temos de reconhecer que o problema é nosso e não, precipitadamente, projetar nosso medo nos outros. Muitas de nossas associações são meramente casos de semântica. Numa igreja controladora, o uso da palavra autoridade pode se referir a pessoas sendo forçadas a seguir a direção dos líderes. Quando usamos a palavra autoridade, é uma referência à autoridade da palavra de Deus. Em um determinado ambiente, a palavra submissão pode significar obediência, em outro pode significar uma atitude concessiva. Muitas seitas usam as mesmas terminologias cristãs. Portanto, você não pode julgar pela semelhança. Se algo o aborrece, então, sem atacar ou aparentar descontrole emocional, pergunte: o que você quer dizer ao usar essa terminologia? Quando as associações provocam um descontrole de nossas emoções, somos dominados por algo que não existe. Estamos sendo irritados, ameaçados ou magoados por algo que não existe. Somos controlados pelo que eu penso que você pensa. Tudo o que precisamos fazer para nos livrar do fantasma do controle é perguntar. Então, se nossas suspeitas são corretas ou não, nós nos resguardamos de uma dolorosa experiência por nos recusarmos a julgar.